A paz do Senhor, meus amados irmãos, queremos aqui mais uma vez hoje trabalharmos juntinhos com você o capítulo 18 do livro de 2 Reis, falando do rei Ezequias, filho de Acaias, o qual reinou em Judá. Nós veremos aqui um rei piedoso, um rei que começou o seu reinado através de uma graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele era um vassalo do rei da Síria. E o seu reinado começou quando ele ainda tinha apenas 25 anos de idade e reinou, conforme a palavra, 29 anos em Jerusalém, o qual diz verso 3 que foi um rei, o tal qual também agradou aos olhos do Senhor, assim também como diz a palavra, conforme ao seu pai Davi, aquele que já tomamos, que era exemplo de rei para todo o povo de Israel. E também o rei Ezequias, ele teve muito da sua influência, ou seja, a influência do profeta Isaías, como diz lá Isaías capítulo 7, do verso 3º ao verso 16º. E nós vamos ver que o profeta Isaías foi tão influenciador que este rei agora, ele, em um ato de muita coragem, que não foi visto aí em muitos, mas em muitos reis que se passaram, né, que não conseguiram tirar a adoração dos lugares altos, ele vai e quebra essas imagens e destrói os bosques, fazendo assim com que, né, haja, né, essa mudança estimulante de poder adorar somente ao Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo. E também em outro ato ele vai e quebra em pedaços a serpente de bronze que o próprio Moisés tinha feito, e isso até então, nesta época, ainda queimavam incenso os filhos de Israel. E a esta serpente de bronze lhe foi dado o nome de Neustã, que significa um pedaço de cobre. Essa serpente levantada por Moisés foi algo determinado até mesmo por Deus para que ela viesse ser um símbolo da redenção futura no Calvário. Mas não era para ser tratada como um ídolo, e houve essa necessidade ao rei agora Ezequias, essa necessidade dada pelo Espírito Santo para que viesse destruir aquilo que era para ser somente uma lembrança, somente um símbolo. Infelizmente hoje vivemos dias também que muitas pessoas tem pegado aí alguns símbolos, tem pegado alguns apetrechos para assim fazer também como se fosse algum tipo de talismã, aquele talismã da sorte que não existe. Se for para falar de sorte, que também para mim não é sorte, mas que a nossa sorte possa ser o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que este rei, ele começa a pôr a sua esperança totalmente no nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o verso 5 diz que não houve e nem haverá em Judá um profeta, ou perdão, um rei tão abençoado quanto o rei Ezequias. Ou seja, por causa dele ter desprezado a confiança no homem e ter confiado plenamente em Deus, ele teve aí o seu reinado, um reinado de muita graça. Era isso que exatamente Deus queria dos demais reis, essa confiança somente nele. E é isso que o Senhor ele quer para as nossas vidas hoje, na atualidade, que nós venhamos confiarmos no Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 6 diz que ele se achegou ao Senhor e nunca se separou, né, dos mandamentos, tal qual Moisés também tinha
prescrito. Isso não quer dizer, amados, que este rei, ele não teve pecado, esse rei não teve algumas falhas. Não, não, não. Muito pelo contrário. Aqui quer dizer que o homem, mesmo sendo falho, passando a confiar no Senhor, ele pode ser um homem bendito e não conhecer o fracasso na sua totalidade, como nós vimos aí diante de alguns reis. E nós vamos ver que o Senhor diz que ele foi com ele em todos os lugares, o tal qual ele era conduzido pelo Senhor, e diz a palavra que ele prosperava em tudo, né? Em todas as coisas que ele fazia havia a prosperidade. Ou seja, nós vamos ver aqui que a prosperidade, ela depende da obediência do homem. E uma coisa eu digo a você, meu amado ouvinte, se você quiser prosperar na tua vida espiritual, se você quiser prosperar também no teu lar, prosperar no teu trabalho, até mesmo na finança, um passo é obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E essa obediência, ela foi também levada a este rei não se relacionar, né, com o rei da Síria, não o servindo, porque a pretensão deste rei era que ele viesse obedecer aquilo que ele queria ditar, aquilo que ele queria impor sobre o rei Ezequias. O verso 8 nos diz e trabalha a graça sobre as nossas vidas, porque nós vamos ver que ele fere os filisteus até Gaza e também até os seus termos desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Aqui está dizendo que quando ele tem a vitória sobre os filisteus, ele está nos dando a entender aqui que ele tinha um inimigo interno, ou seja, aquele que estava muito próximo. E também diz aqui que ele tem a vitória sobre os assírios, ou seja, aquele que estava na parte externa, ou seja, inimigos distantes. E aqui nos ilustra esta palavra, ou este fato da vitória sobre as tentações internas ou externas, já garantidas sobre as nossas vidas. Isso, se você quiser entender um pouco mais, você vai até o livro de Romanos, capítulo 6, verso 14. Nós vamos ver a partir do verso 13 que Senaqueribe, rei da Síria, invade a Judá. E diz aqui no verso 13 que nos 14 anos do reinado de Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Conforme tudo aquilo que nós falamos, amados, as tentativas de Satanás sobre as nossas vidas, muitas vezes ela é feita em silêncio, muitas vezes ela é feita com muita trama, e é lógico, como se fosse uma forma permissível também do Senhor para que isso venha a acontecer. E nós vamos ver aqui que o rei Ezequias, de uma certa forma, ele é pressionado, né, pelo seu opositor, e ele começa a ceder algumas coisas ao ponto de pagar alguns tributos na esperança de não perder totalmente o seu reinado. E nós vamos ver a partir do verso 14 que o rei Ezequias envia mensageiros até ao rei da Síria, ou seja, Laquis, e pergunta, né, se ele tinha pecado contra ele, e ele pede também para que esse rei venha se retirar de diante dele, dizendo que ele também levaria a ele tudo que ele viesse impor. E o rei da Síria então vai e diz que ele quer 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Então o rei Ezequias toma toda a prata que foi achada na casa do Senhor, ou seja, no templo, né, e também nos tesouros da casa real. Ele pega também outros
outros que estavam na porta do templo, nas ombreiras, e também faz assim com que peguem outros utensílios que haviam, né, no palácio, ou seja, lá no templo do Senhor, e dá ao rei da Síria. Nós vamos ver agora que este mesmo rei, tal qual tinha revestido a porta do templo, né, com ouro, ele agora começa a retirar, né, este ouro para entregar a um rei que estava o oprimindo. Ou seja, amados, vamos ver aqui um momento de incredulidade do rei Ezequias, e assim ele sofre algumas consequências e muito drásticas, né, por não ter confiado no Rei de Israel, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vamos ver aqui a fé sendo aí dividida, em uma fé que não o libertaria deste momento de aflição. Nós vamos ver que agora o rei de Judá, ele é insultado pelo rei da Síria, que enviou, né, o seu grande exército sobre Ezequias. Ou seja, nós vamos ver aqui que, independente dos esforços que Ezequias tentou estabelecer, né, em um compromisso contra o seu opositor, não foi aí algo benéfico para si. Muitas vezes tentamos estabelecer algumas coisas fora do propósito do Senhor, e a princípio parece que vai dar tudo bem, parece que está resolvido, mas o nosso inimigo, ele é assim, ele é sagaz, e muitas vezes tira e suga tudo aquilo que nós temos até, né, lá no fim, para chegar depois e querer nos matar e nos minar, conforme este rei queria fazer com o rei Ezequias. E então o rei Senaqueribe, ele envia, né, um recado a Ezequias, perguntando a ele em quem ele se confiava, em quem ali iria pôr o seu problema contra o grande exército do rei Senaqueribe. E ele chega até a dizer que no Deus que ele confiava eram apenas palavras vãs, porque ele não tinha outro por seu socorro, e por isso este rei iria massacrar agora ao rei Ezequias. E ele também, em outro ato, achando que este rei, ele estava aí sendo apegado a alguns atributos, e também ele diz que ele não poderia confiar no Egito, ao qual ele também queria se apegar ou se apoiar. E ele chega a citar também que o rei Ezequias estava confiando no Senhor, o seu Deus, aquele mesmo tal qual ele tinha lhe tirado os lugares altos que o povo reinava, que o povo ali adorava erroneamente ao Senhor em Judá e em Jerusalém. E quando ele se refere a esta quebra de lugares altos, também ele acredita que Deus, assim, possivelmente poderia também ter se irado contra Ezequias por esse ato, mas de fato foi uma ordem do Senhor. E ele começa agora a tentar novamente a tomar de Ezequias algumas coisas, e queria fazer trocas com ele, ou possivelmente querer assim tirar homens como reféns ao seu senhor, ou seja, ao rei Senaqueribe, e queria assim também tentar ludibriá-lo, em trocar cavalos, né? E ele começa agora em uma tentativa frustrada, porque ele achando que, como eles tinham já conquistado muitas cidades, né, eles achavam também que Jerusalém agora poderia também ser sitiada, ou ser
tomada, mas foi um mero engano, embora o rei Ezequias tendo tendenciado ao pecado, ao erro, mas o Senhor, como misericordioso como ele vai aqui mais uma vez nos dizer o quanto ele é bom e tão bom para cada um de nós. E nós vamos ver que Rabizaque, da Síria, ele se gaba e insulta a Deus, porque ele diz: olha, enviou-me o meu Senhor a ti e ao teu Senhor para dizer estas palavras. Ou seja, as suas palavras eram de destruição, as suas palavras eram para pegar agora o rei Ezequias e tomar ali o reinado de Judá. E em um ato de escárnio, vamos ver que Rabizaque, ele fica agora em pé e clama com grande voz, e em judaico, dizendo: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe Ezequias vos enganar, porque não poderá vos livrar da sua mão, ou seja, da mão do rei da Síria, Senaqueribe. E esta tentativa era porque ele sabia que o rei Ezequias voltará a dizer novamente que eles poderiam confiar no Senhor e que o Senhor iria livrá-los da mão do rei da Síria. Ou seja, Rabisque estava tentando colocar na cabeça do povo de Jerusalém que eles deviam se render, porque era inútil qualquer tentativa contra eles, porque o seu exército até então era um exército aos seus olhos imponente, um exército muito forte, que ninguém poderia resisti-los. E ele começa agora a tentar ludibriar o povo, mostrando alguns benefícios, dizendo que eles vão ter boa terra, vão ter o bom trigo, vão ter o bom vinho, vão ter o melhor pão, vão ter as suas oliveiras em suas terras. E ele também, em uma forma aí de tentar mais uma vez colocar temor para o povo, ele diz que por um acaso haverá algum Deus, ou houve algum Deus que pode livrar, né, vocês do rei da Síria. Ou seja, aqui nós vamos ver que Rabisque começa a tentar comparar o Senhor como a outros deuses pagãos que não puderam livrar também os seus povos da destruição. Porque ele começa a citar em outros momentos de guerra, né, onde muitos perderam a guerra e não tiveram onde se apegar nos seus deuses, como o deus de Amate, o deus de Arpade, como o deus de Sefarvaim e também de Ena e Iva. Ou seja, se eles não puderam serem libertos ou serem livrados, né, da morte ou dessa tentativa de posse que agora estava sobre a Síria, né? Também o mesmo Deus, a Síria não, perdão, sobre Judá, este mesmo Deus de Judá não poderia livrá-los, né, desta imponência militar e bélica nesta época. E mediante tudo o que o povo tinha ouvido de Rabisque, eles não responderam a nada, porque o próprio rei Ezequias tinha pedido para que eles não retrucassem nas palavras. E quando eles ficaram sabendo do discurso, né, de Rabisque, eles foram até o rei Ezequias e assim eles levam tudo o que ele tinha falado e tudo que ele tinha ali se exposto como uma grande autoridade sobre o povo de Judá e também do rei Ezequias. No capítulo de hoje, nós vamos ver que Deus ele tem misericórdia do seu povo.
Vamos seguir amanhã o capítulo 19, onde o rei Ezequias, depois que é avisado desse momento de terror, de pânico que Senaqueribe queria trazer ao povo de Judá, ele decide procurar a ajuda de Deus, e nós vamos ver que Deus ele age em favor daquele que busca o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, te dê vida e vida com abundância. Esse é o desejo do nosso coração, não somente para hoje, mas para toda a tua vida, no nome de Jesus Cristo. E eu te espero amanhã para trabalharmos juntos o capítulo 19 do livro de 2 Reis.